你们可以称呼我愚者。 Jogue 15, vai Corinthians! Sim! Vamos para mais 5 capítulos. Eu estou feliz, eu estou um pouco feliz hoje, ó. Os flamenguistas vão ter que me engolir. Faz parte, né? 2022 a gente pipocou, agora o mundo dá voltas, né? O mundo dá voltas, agora a gente conquista a Supercopa, faz parte aqui de todo o processo, de toda a brincadeira. Mas é claro, né? Como eu estou feliz, vou trazer 5 novos capítulos de Lord of Mysteries. Nem vou disfarçar aqui que é porque eu tô curioso pra caramba sobre o que tá acontecendo. Mas é claro que vocês também podem continuar contribuindo, seja aqui através do Valeu, de um Pix, ou até mesmo aqui para se tornar membro do canal. Os valores acumulados também, né? Eu estou aqui meio que ontem a gente pagou mais 5 capítulos, hoje mais 5 capítulos que a Mili acabou bancando. Então vamos até o capítulo 265. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal do Geek Brasil. A gente tá com a nossa meta. Vamos lá, gente. A gente não pode deixar cair essa peteca. Vamos chegar aqui em 170 mil inscritos este mês em fevereiro. E a nossa meta prolongada até o dia 31 de dezembro para 200 mil inscritos. Então vamos lá. Vamos acompanhar Lord of Mysteries ainda mais no canal do Geek Brasil. Olá, Lord of Mysteries capítulo 261, a sala mais interna. Ó, a gente teve toda aquela ideia da deusa da noite eterna, né? Ela ser humana, uma estátua, e agora temos mais 6 portas. Essas 6 portas, sei. Vamos lá. Quando estava fora da sala, Clan segurou cuidadosamente a bengala e a lanterna na mesma mão, deixando a mão esquerda livre para que pudesse usar o conteúdo do bolso o mais rápido possível, caso houvesse uma mudança repentina nos acontecimentos. Dentro havia amuleto, o apito de Azik, algumas cartas de tarô e, além da característica restante de Rosago, o olho totalmente preto. Seu bolso continha todos os meios de que dispunha. Clan e a senhorita guarda-costas mal deram um passo para o lado quando a luz da lanterna iluminou o emblema na porta ao lado deles. Era um desenho simples de um bebê cercado pelo símbolo de trigo, flores e água de nascente, o emblema sagrado da Mãe Terra. Clan disse com uma voz solene. Como um ex-falcão noturno, uma de suas habilidades básicas era ser capaz de distinguir os símbolos de outras igrejas. A senhorita guarda-costas assentiu levemente, como se para confirmar isso. Seu vestido gótico preto parecia ainda mais estranho e aterrorizante em tal ambiente e atmosfera. Seu rosto pálido parecia um espectro de luto sobre a iluminação da lanterna. Se qualquer outro aventureiro viesse aqui e visse essa cena, eles definitivamente fugiriam enquanto tropeçavam de medo. Prendendo a respiração, Clan estendeu a mão esquerda, empurrou a porta de pedra e ergueu a lanterna bem alto. Ele descobriu que o layout aqui era muito mais semelhante ao anterior, como uma fusão perfeita entre uma pequena sala de oração e uma estátua gigante. Do outro lado dos ladrilhos vazios, Clan iluminou os 3 degraus à sua frente com uma lanterna. Na plataforma havia uma escultura de pedra branca, com cerca de 4 ou 5 metros de altura. Era uma mulher rechonchuda e bonita, com espigas de trigo crescendo em seus pés e cercada por água de nascente. Seu vestido parecia esvoaçar, e embutido nele havia diferentes ervas, flores, bem como a representação de diferentes animais. Ai, caraca, o peito da mulher estava erguido em seus braços. Havia uma adorável criança em pano. Ela ficou lá, alta e sagrada. Não me diga que essa é a estátua da Mãe Terra, Clan disse suavemente com os lábios curvados. A senhorita guarda-costas não respondeu nem negou. Depois de verificar os arredores, a dupla saiu da sala e abriu a terceira porta próxima. Bom, uma digamos assim, uma é coincidência, 2 já é para chamar atenção, 3 já é um padrão, né? A gente sempre fala isso aqui nos nossos vídeos. Atrás dessa porta havia um corredor que permitia que 4 pessoas caminhassem lado a lado. Em frente deles era escuro e profundo, cheio de mistérios e esquisitices. Não se sabia para onde isto levava. Vamos primeiro confirmar a situação atrás das 4 portas à direita.
sugeriu Clan. Ele não se atreveu a entrar precipitadamente. Usando suas ações como resposta, a senhorita guarda-costas flutuou para trás. A dupla abriu as 4 portas de pedra à direita. Sucessivamente, eles viram separadamente o emblema sagrado da tempestade, que era composto pelo símbolo de vendavais e ondas tempestuosas, o emblema sagrado do sol, circundando por linhas, o emblema sagrado do deus do combate, que foi feito a partir da combinação do símbolo do entardecer e um símbolo em forma de espada, bem como o emblema sagrado do deus do conhecimento e da sabedoria, representado por um livro aberto e um olho onisciente. Aí que eu falei pra vocês do olho, como que é? O olho da sabedoria, né? O rapaz, o jovem não, né? O senhor lá. Eu acho que ele pode ser da igreja ali do deus do conhecimento e da sabedoria, ou provavelmente, não, da igreja ele não é, mas provavelmente ele ali é do, caramba, como que é o nome do caminho? Que a gente falou disso ontem, cadê? Tá pra cá. Caminho do Espreitador de Mistérios, né? Talvez ele esteja ligado com a Ordem Ascética de Moisés, porque falta se conectar ainda. A Ordem Ascética de Moisés ainda não teve tanta importância na trama, só o sábio oculto que acabou ferrando a cabeça do velho Neo, mas a Ordem Ascética de Moisés ainda não teve ali um certo tipo de, digamos assim, desenvolvimento. Se o olho da sabedoria for o chefe, o líder da Ordem Ascética de Moisés, é realmente assim pra surpreender, cara. Vocês gostam das minhas fanfics, né? Vamos lá. Em contraste, havia 4 estátuas suspeitas de serem suas representações na sala. Um digno homem de meia idade em armadura preta, de pé sobre as ondas agitadas, cercado por vento tempestuosos, com relâmpagos brilhando atrás dele e um tridente na mão. Havia um jovem em um manto branco puro, segurando um livro em uma mão e uma esfera dourada que se assemelhava ao sol na outra. Ele era bonito e espirituoso. Havia um guerreiro sentado em um trono no alto. É interessante, tô gostando dessa descrição. É uma forma de você descrever quem é quem, mas ao mesmo tempo você dá a interpretação para o próprio leitor. O primeiro homem com o tridente na mão é o Senhor das Tempestades. Aí o outro que se assemelhava ao sol é o eterno sol ardente. Havia um guerreiro sentado em um trono no alto, segurando uma espada à sua frente. Seu rosto estava escondido atrás da viseira do capacete, todo seu corpo coberto por uma sensação indescritível de decadência. Provavelmente aqui esse seja o guerreiro. Havia um ancião encapuzado segurando o livro e o olho onisciente, com apenas a boca, as rugas e a longa barba branca expostas, que é o deus do conhecimento e da sabedoria. Além do deus do vapor e da maquinaria, havia 6 estátuas humanoides dos deuses ortodoxos neste estranho salão. Considerando a fraca posição da igreja do deus do vapor e da maquinaria antes do aparecimento de Roseli, parecia haver algum tipo de explicação sobre este emblema. Isso é realmente estranho. Glenn exclamou com suspiro, em parte porque ele não conseguia parar e em parte porque ele estava testando a reação da senhorita guarda-costas. Este grande salão, que tinha 100 metros de profundidade, na verdade tinha 6 dos deuses ortodoxos reunidos dentro dele. Isso era algo inimaginável na era atual. Como as igrejas dos 6 deuses verdadeiros permitiu que seus deuses vivessem na mesma estrutura que os outros deuses. Este era um costume que só existia durante a Quarta Época. Além disso, o que há com essas estátuas humanoides? Embora pareçam normais, ao contrário da sinistra demônia primordial e das estátuas do verdadeiro criador, elas ainda emitem vibrações estranhas. Exatamente o que aconteceu para fazer a imagem dos 6 deuses evoluir para símbolos abstratos nesta era. Não, talvez tenha sido assim todo esse tempo, mas o mestre deste lugar, o nobre que é suspeito de ser um membro da família Tudor, propositalmente criou estátuas das 6 divindades para algum propósito. Pensei em um item de um romance da minha vida anterior, o Bandeira das 6 Almas. Enquanto esperava pela resposta da senhorita guarda-costas, a mente de Clan divagou. A senhorita guarda-costas não respondeu à sua pergunta. Em vez disso, disse suavemente: há outra porta. Isso mesmo. Clan de repente sentiu medo. Do seu ponto de vista, as portas colocadas no meio muitas vezes tinham um significado especial. Talvez a região central dessa estrutura antiga. Então não tem uma estátua pro deus do conhecimento, não, perdão, pro deus do vapor e da maquinaria.
porque ele só era ali um deus pequeno, que era o deus do artesanato. E depois com o Imperador Roseli que acaba ascendendo ao posto de sétima divindade. O Imperador Roseli é morto pela Igreja do Eterno Sol Ardente. Só que ninguém sabe direito o que aconteceu ali. O deus do artesanato se torna o deus do vapor e da maquinaria. Logo na época em que o imperador introduz o vapor e a maquinaria. Acho que vocês já entenderam onde eu quero chegar, né? Vou dar uma de ficha aqui, não vou falar não. Em sua opinião, as portas colocadas no centro muitas vezes... isso que eu já li. Sobre a situação de não ser capaz de usar a névoa cinza para eliminar qualquer interferência, ele sentiu que a percepção espiritual e os instintos espirituais da senhorita guarda-costas eram mais confiáveis do que seus meios de adivinhação no momento. Afinal, ela estava em um estado muito especial, próximo a de um corpo espiritual, permitindo que se comunicasse com o mundo espiritual sem qualquer obstrução para obter revelações. A senhorita guarda-costas fechou os olhos e respondeu alguns segundos depois. Muito perigoso, mas o perigo está subjugado. Depois de se aventurar mais fundo, não toque em nada. Perigo subjugado? Isso é equivalente a ter algo selado dentro? Como Clem adivinhou, ele e a senhorita guarda-costas caminharam até a porta central de pedra e pisaram no chão escuro. A luz da lanterna parecia diminuir um pouco, como se fosse difícil expulsar a escuridão. A Clem estava com a mão esquerda no bolso, segurando um apito de cobre de Azik e alguns amuletos. Após cerca de 30 passos, a senhorita guarda-costas parou de repente. Clem ergueu a lanterna com a mão direita e viu que a estrada à frente estava bloqueada por pedregulhos de terra. À esquerda e à direita havia duas portas de pedra com o mesmo formato das do salão principal. O lado direito estava entreaberto e cheio de lama, pedra. Talvez essa estrutura antiga estivesse acima do solo naquela época, mas por algum motivo acabou afundando e desmoronando, resmungou Clem. Há apenas uma direção que podemos escolher. A quarta era, ela é mais de 1000 anos atrás, né? Deixa eu ver aqui, tem alguma... Eu acho que é mais de 1000 e 1500 anos atrás, porque o Clem, ele descreve que eu acho que é isso. Depois eu tenho que colocar mais ou menos os anos que vai funcionar. Quando a gente for fazer o resumão, acho que vai ficar legal se a gente colocar aqui a quantidade de anos. Mas eu acho que ainda não definiram ainda as eras, mas eu acredito que a quarta era foi mais de 2000 anos atrás. Antes que pudesse terminar suas palavras, ele viu a senhorita guarda-costas flutuar à frente, grudar na enorme rocha, fundir-se nela e desaparecer. A boca de Clem se contorceu e ele começou a esperar pacientemente. Depois de alguns minutos, a senhorita guarda-costas saiu da lama à direita, com o corpo completamente livre de poeira. Está completamente destruído, ela concluiu categoricamente. Por um momento, Clem ficou sem fala, só conseguiu sorrir. Em seguida, os dois olharam simultaneamente para a esquerda, onde estava a porta de pedra entreaberta. Havia uma pequena abertura. Clem aproximou-se e olhou cuidadosamente através da abertura de 3 centímetros. Sua visão espiritual, que originalmente havia sido bloqueada pela porta de pedra, imediatamente descobriu algo. Havia pelo menos 4 luzes espirituais brilhantes e poderosas dentro. 2 que eram quase douradas escuras e 2 que eram azuis escuras como o mar. Depois de usar sua visão espiritual, uma cena estreita apareceu na visão normal de Clem. A luz do fogo que entrava na sala iluminava os ladrilhos de pedra negra. Acima dos ladrilhos havia pilhas de ossos cobertos com roupas podres, e alguns deles emitiam luz dourada escura e azul escura, características condensadas de Beyonder, itens místicos. Enquanto esses pensamentos passavam por sua mente, Clem varreu seu olhar para os cantos da sala. Ao longo da parede escura havia uma porta dupla, um maldito par de portas duplas. Parecia haver resquícios de sangue fresco na porta. Eles continuaram deslizando para baixo enquanto refletiam a luz. Clem queria deixar a senhorita guarda-costas explorar o caminho à frente, quando de repente sentiu uma mudança no apito de cobre de Azik que estava segurando em sua mão. O toque, originalmente frio e suave, de repente tornou-se penetrante. Foi uma profunda sensação de morte. Isso. Clem estreitou os olhos e instintivamente deu um passo para trás. Nosso menino mais uma vez cortejando a morte. Então, notou que seu antebraço direito estava dormente e com coceira, e que estava começando a inchar. Uma cena passou por sua mente
novamente quando imediatamente pegou uma carta de tarô com a mão esquerda e fez um corte em seu antebraço. O que saiu de seu ferimento não foi sangue, mas minúsculos vermes pretos se contorcendo. Ah, que nojo. Zrio. Quando esses vermes caíram no chão, eles se transformaram em fumaça. Eles lutaram e se amontoaram, mas ao final derreteram sobre o brilho das lanternas. Depois de alguns segundos, todos os vermes pretos da ferida de Clan finalmente saíram. Deixando apenas um líquido carmesim. Ele contorceu os músculos para controlar a pequena ferida e impediu que o sangue fluísse mais. A senhorita guarda-costas observou essa cena em silêncio, suas lindas sobrancelhas franzidas em uma carranca raramente vista. Clan estava prestes a falar quando descobriu que a frieza e a letalidade do apito de cobre de Azik não diminuíram. Ao mesmo tempo, seu olhar pousou na sombra da senhorita guarda-costas. Ela nunca teve uma sombra para começar. Corra! Clan gritou e imediatamente correu para o corredor. A senhorita guarda-costas rapidamente flutuou para cima, e os dois viram a luz da lanterna na frente deles sendo gradualmente engolida por uma sombra negra. Tap, tap, tap. Clan correu como um furacão, o mais rápido que pôde enquanto a luz ao seu redor desaparecia. Tap, tap, tap. A sombra ficou cada vez maior, cada vez mais próxima, cada vez mais espessa. A luz da chama estava prestes a ser tomada, totalmente engolfada, e naquele momento a porta ainda estava a alguns metros de distância. Naquele momento, Clan instintivamente correu para frente e rolou pela porta de pedra. A luz do fogo de repente se iluminou e a inquietação em seu coração desapareceu instantaneamente. O apito de cobre de Azik também voltou ao seu estado ameno frio. A senhorita guarda-costas flutuava ao lado dele enquanto se virava e olhava para a passagem que mais uma vez mergulhara na escuridão. Ela disse com um tom incerto: espírito maligno. Ah, não me diga. Espírito maligno? Clan quase respirou fundo quando ouviu isso. Felizmente, como palhaço, ele era bom em controlar sua expressão. Não me diga que é um espírito maligno. No campo do misticismo, os espíritos malignos eram monstros extremamente aterrorizantes. Pode-se até dizer que o melhor deles está no mesmo nível dos Beyonders de alta sequência. Caraca. Um espírito maligno está vagando dentro dessa estrutura antiga? Por alguma razão, está amarrado ou aprisionado dentro daquela sala? Se for um espírito maligno, isso explica porque o apito de cobre do Sr. Azik respondeu. Um espírito maligno pode ser considerado como uma criatura morta-viva. Clan levantou-se e também olhou para o caminho que agora estava submerso na escuridão. Ele sentiu como se houvesse um par de olhos frios olhando para ele. O espírito então está selado atrás da porta. Será que é por isso que tem 6 estátuas ali dos deuses ortodoxos? Mas é estranho porque esse espírito maligno tá no meio das estátuas, né? Vamos lá, vamos pro próximo capítulo. Lord of Mysteries capítulo 262, Sonho. No corredor frio e sombrio, Clan de repente estremeceu. Ele retraiu o olhar e disse à senhorita guarda-costas: vamos voltar. Pela forma como o apito de cobre de Azik reagiu, é provável que a sala contenha um terrível espírito maligno. É altamente provável que seu nível de perigo esteja acima do mestre das marionetes Rosago e do contra-almirante furacão Kilan. Ele está vagando por esses confins por séculos a milhares de anos. Talvez já seja equivalente a um Beyonder de alta sequência. Se não fosse por suas dificuldades em deixar seus poderes escaparem da sala, eu já estaria morto. Mesmo que a senhorita guarda-costas seja uma poderosa sequência 5, não há esperança de virarmos a maré da batalha com nossos poderes combinar. É preciso estar ciente de sua força. Não posso ser seduzido pelas suspeitas características de Beyonder e itens místicos deixados lá. A ganância geralmente leva à morte. Pensou muito bem. Clan silenciosamente surgiu com um motivo para se convencer. A senhorita guarda-costas virou a cabeça para olhá-lo. Sem muita emoção em seus olhos, ela perguntou: o que faremos agora? Agora? Clan silenciosamente cerrou os dentes e disse com deliberação: deixe Millie Carter chamar a polícia. Quem sabe quando esse espírito maligno escapará. É mesmo terminar o mais rápido possível. Não, isso não vai funcionar. O Sr. Carter não sabe o suficiente. Ao informar a polícia dessa forma, o departamento de polícia não prestará atenção suficiente a isso. Ele vai ter que fazer uma denúncia anônima para uma das agências executoras ali das igrejas. O primeiro lote de pessoas que vier explorar este lugar sofrerá pesadas baixas e pode até indiretamente ajudar o espírito maligno a escapar de suas restrições. Além disso, para eu ver essas estátuas, um detetive como eu pode ser silenciado.
Você viu os ossos e a luz espiritual na sala? A senhorita guarda-costas mais uma vez lançou seu olhar para o caminho escuro atrás da porta de pedra entreaberta e acenou levemente com a cabeça. Glenn pensou rapidamente e disse: meu palpite é que estes são os cadáveres dos exploradores de Yan. Eles foram mortos pelo espírito maligno naquela sala, e um dos Beyonders deixou para trás alguns itens místicos. Isso pode ter algo a ver com a família do Visconde, que vivia além dessas instalações. Pretendo perguntar sobre seu sobrenome, ir à biblioteca e procurar informações sobre seus descendentes. Talvez eu possa obter algumas pistas valiosas. Depois de chegar a uma confirmação preliminar da situação, farei uma escolha com base na gravidade da situação. Posso seguir alguns explosivos, destruir a porta ou enviar uma carta anônima à polícia, detalhando a existência do espírito maligno. No entanto, terei que pensar em uma maneira de evitar o risco antes do tempo. Eu acho muito legal essa forma narrativa do Fish. Ele pega um contexto que às vezes parece à toa ou algo meio que jogado, e depois ele dá uma certa importância para aquilo que normalmente a gente poderia esperar algo, mas algo vai escalando de uma parada assim que você não tava esperando, sabe? Tipo, o cara chega pra uma exploração pra uma tumba que tinha na casa dele. Beleza, você espera encontrar algumas coisinhas e tal, mas não 6 estátuas de deuses ortodoxos. Você não espera sobre isso. Ainda mais 6 estátuas refletindo a imagem dos deuses ortodoxos vindo de forma humana. Então é muito legal ver isso em Lord of Mystery, sabe? De você ver o pequeno se tornar algo extraordinário, né? Ver um plot pequeno se tornar algo assim, caraca, olha o fio. O Cleno puxou um pequeno fio e veio, sei lá, ouro, entendeu? Era um fio de palha e ele puxa, na verdade era um carretel de ouro. Era só um comecinho de palha e no final era um carretel de ouro. É muito bom essas coisas, cara. Quando o escritor, ele consegue fazer uma parada assim, acaba sendo algo bem legal. Isso não é muito urgente. Eu posso levar o meu tempo. A senhorita guarda-costas ouviu em silêncio o que Cleno tinha a dizer. Olhando para o futuro, ela disse com uma voz hétera: você não está pensando chamar alguém para exorcizar esse espírito maligno? Mesmo que não haja itens místicos deixados para trás, os restos mortais após a dissipação do espírito maligno ainda são preciosos o suficiente. É a primeira vez que vejo você falar tanto. Provavelmente. Cleno respondeu sem hesitar: o risco é muito alto. Acho que minha vida e minha saúde são mais importantes. Faz sentido. Ele organizou suas palavras e acrescentou: a pessoa mais poderosa que conheço é você. E pela sua atuação agora, você não parece pária para aquele espírito maligno. Não consigo imaginar outra maneira de acabar com isso, a não ser chamar a polícia. A senhorita guarda-costas se virou, seu rosto pálido, um tanto translúcido. Você ainda tem algum juízo, ela comentou calmamente, então se dirigiu para a saída do antigo salão. Você ainda tem algum juízo, muito bom. Além de ser suspeito de estar sob a influência do verdadeiro criador, de que forma eu pareço louco? Cleno satirizou silenciosamente. Ele segurou a lanterna e a bengala e seguiu atrás da senhorita guarda-costas. Durante todo o processo, ele sentiu como se estivesse sendo observado pelos olhos frios do corredor escuro. Foi só quando saíram pela porta de pedra que impregnava uma aura antiga que o sentimento desapareceu. De repente, Cleno se virou e fechou a porta, selando os castiçais invertidos, marcas de arranhões e as estátuas assustadoras das 6 divindades, permitindo que continuasse seu sono de 1000 anos naquela escuridão e silêncio imutável. Limpando a poeira de suas roupas, trocou a lanterna com a outra mão e voltou correndo para o porão de Millet Carter. Quando a senhorita guarda-costas, ela havia desaparecido no ar como sempre. Millet Carter andava de um lado para o outro no porão. Ao ver Cleno sair, perguntou apressadamente: então, qual é a situação lá dentro? Cleno há muito pensava em uma desculpa quando disse com uma expressão de medo. Terrível. Há muitas cobras lá e muitos lugares desmoronaram. Pretendo reunir algumas informações, reunir alguma mão de obra e assim que os preparativos estiverem concluídos, fazer outra rodada de exploração. Durante esse período, é melhor não mandar ninguém entrar. Acredite, tem mais cobras venenosas aí do que você pode imaginar. Millet deu um suspiro e perguntou com medo: elas vão deslizar para fora? Você conhece algum especialista que possa lidar com as cobras? Cleno imediatamente assentiu. Vou chamar as pessoas para ajudar e tentar o meu melhor para lidar com este assunto. Agora é outono frio e as cobras não querem se mexer. Enquanto você não enviar ninguém para perturbá-las, nada acontecerá. Ok, por favor, se apresse.
Vou fechar essa porta e impedir que alguém entre. Ao ouvir isso, Millet relaxou um pouco. Quando Clean viu que seu empregador estava realmente intimidado com o que ele disse, rapidamente baixou a lanterna, cutucou seus óculos de aro dourado e disse: em seguida, vou reunir algumas informações. Primeiro, obterei uma compressão preliminar do layout da estrutura subterrânea antes de explorá-la novamente, parecendo cebolinha. Isso requer que você me diga qual visconde era o dono original desta casa. Millet comprou este edifício precisamente porque era propriedade de um ex-nobre. Então ele respondeu imediatamente: Visconde Pound. O que você sabe sobre ele e sua família? Clean perguntou de maneira profissional. Millet ponderou e disse: não muito. Só sei que ele ganhou seu título aristocrático na Batalha do Juramento Violado. Já desfrutou de um período ilustre, mas décadas depois declinou repentinamente por razões desconhecidas. A família foi perdendo seus herdeiros, fazendo com que acabasse tendo que procurar parentes distantes para manter o título aristocrático. E o novo Visconde Pound ele desperdiçou a maior parte da fortuna da família e foi rebaixado a baronete pelo rei. Ele provavelmente ainda está em Beck e pode ir à falência a qualquer momento. Batalha do Juramento Violado. A Batalha do Juramento Violado, que começou em 738 durante a Quinta Época, tendo se formado com sucesso como estudante de história, Clean relembrou instintivamente o conhecimento correspondente. A guerra que aconteceu há cerca de 6 séculos foi uma guerra envolvendo religião. O reino Fena Potter do Sul originalmente acreditava tanto na Mãe Terra quanto no Deus do conhecimento e da sabedoria. Mas devido a alguns fatores de influência, as duas igrejas começaram a entrar em conflito uma com a outra, e seus crentes frequentemente entravam em conflito. Durante esse período, seus dois vizinhos do norte, o reino Lowen e o reino Int, aproveitaram a oportunidade para iniciar uma guerra em nome da proteção da liberdade religiosa. Nos estágios posteriores da guerra, o Império Fezak entrou na briga e tentou destruir a estratégema de Lowen e Int. No entanto, eles ainda não conseguiram reverter a situação. Eu acho que o nome da proteção da liberdade religiosa mudou para aplicação da democracia. Muito bom. O resultado da guerra foi que a fronteira entre Lowen e Fena Potter, bem como Intis e Fena Potter, países como Landborg, Mazin e Segar ganharam independência. Eles acreditavam principalmente no Deus do conhecimento e da sabedoria, deixando a Igreja da Mãe Terra como a única religião no reino de Fena Potter. O conflito, que durou 5 anos, foi chamado de Batalha do Juramento Violado, porque ambos os lados da guerra acusaram seus adversários de violar o juramento sagrado no final da Quarta Época. Depois disso, houve mais de 300 anos de paz no continente norte. Isso não significava que não havia conflito entre as nações, mas sim, não havia guerra nessa escala novamente. Durou até que Roselle inventou a máquina a vapor e aprimorou os veleiros e a artilharia. Essa é a informação registrada nos livros didáticos de história. Pensando nisso agora, como envolvia fé, deve ter havido alguns Beyonders da igreja envolvidos. Deve ter havido uma intensa guerra de Beyond. No entanto, dizem que aquela era foi um período com poucos Beyond. Batalhas de esquadrões. Poderia o súbito declínio da família Pound e a perda contínua de herdeiros que aconteceu décadas atrás tem algo a ver com a descoberta da antiga estrutura subterrânea? Clean perguntou pensativo. Você sabe onde o baronete Pound mora atualmente? Sinto muito, não sei. Millet balançou a cabeça ligeiramente. Clean fez mais algumas perguntas, mas vendo que não conseguiria mais informações, despediu-se e voltou para a rua Minsk. Eram quase 5 da tarde e o céu estava escuro como a noite. Clean pensou que as bibliotecas públicas já estariam fechadas, então temporariamente deixou de lado a estrutura subterrânea e preparou o jantar para si mesmo. Ele queria aprender a fazer macarrão Fena Potter com base em uma receita de jornal, mas acabou com o macarrão misturado com carne, molho e vegetais. Para sua surpresa, o sabor era muito bom. Depois de se fartar, Clean jogou uma moeda casualmente, adivinhando se deveria informar a polícia. Ele recebeu uma resposta negativa. A noite de Becklund foi tão serena quanto em outras cidades, pelo menos no burgo Tyrwood. Clean dormia profundamente, vagando à deriva por diferentes sonhos, quando de repente percebeu com um sobressalto
fato que estava sonhando. Alguém está invadindo meus sonhos? Clan resistiu ao impulso de franziu a testa e fingiu olhar em volta, confuso. Ele se viu em um deserto amarelo escaldante. Um rugido de repente veio do céu e um enorme monstro tingido de preto e dourado voou. A criatura tinha um corpo grosso, semelhante ao de um lagarto, e um par de asas largas, cobertas por pele nas costas. Ele desceu e apagou o sol no céu. Um dragão? Um dragão poderoso? Clan viu escamas grandes, uma boca escancarada que emitia luz pura e duas pupilas verticais douradas escuras. Roar! O dragão cuspiu um feixe de luz que parecia envolver tudo. Logo, grandes áreas do deserto foram obliteradas. Em meio à luz, uma figura saltou no ar. Ele tinha 3 ou 4 metros de altura, mas não tinha um único olho vertical do gigante. Ele tinha um rosto bonito e jovem, com um longo cabelo vermelho forte que parecia uma grande chama, e usava uma armadura preta que parecia estar salpicada de sangue. Este cavaleiro gigante balançou sua espada para cima e inúmeras chamas branco-azuladas, que pareciam um pouco roxas, condensaram-se em longas lanças. Elas atiraram no dragão. Era como se ele tivesse um exército inteiro de Beyonders ilusórios, ajudando-o na batalha. No meio da chuva de meteoros, o cavaleiro gigante saltou sobre a cabeça do dragão e baixou sua espada. As imagens posteriores que ele havia criado anteriormente se sobrepuseram instantaneamente, e os raios da espada se transformaram em relâmpagos que se cruzaram. Pou! O chão tremeu violentamente e o dragão caiu, espirrando seu sangue dourado e escuro. Naquele momento, a cena mudou para uma enorme porta ensanguentada. Era a mesma maldita porta que Clan vira na antiga estrutura naquela mesma tarde. Com um rangido, a porta ensanguentada se abriu, permitindo que visse uma cadeira preta de espaldar alto. Um homem de estatura normal estava sentado na cadeira de espaldar alto. Ele estava com a cabeça baixa, silencioso e mortalmente imóvel. À medida que sua visão se aproximava cada vez mais, Clan viu claramente as roupas do homem. Ele parecia ser o cavaleiro que acabara de matar o dragão e ainda usava a armadura negra manchada de sangue. A única diferença era que não tinha mais 3 ou 4 metros de altura. Neste momento, o homem de repente levantou a cabeça. Seu belo rosto jovem apresentava terríveis sinais de decadência. Seus olhos gelados e sem emoção. Clan pulou de susto e acordou do seu sonho. Abriu os olhos, ele viu o luar carmesim brilhando através das cortinas. O Clan então acabou de ver, pelo que eu entendi, o Clan acabou de ver uma batalha envolvendo, cadê ele? O rei gigante Almir, eu acho que seja ele, o rei gigante Almir, e também um dos dragões. Eu anotei dos dragões aqui, cadê? Dragões, aqui. Um dos dragões. Talvez seja o filho Al-Zuhud, né? Porque a descrição do Derek é que ele cobriu o céu também, como vista para as famosas poderosas figuras da terra e do mar. Seu nome era o Dragão do Pesadelo. Intrigante, interessante. Vamos lá. Vamos ver o que o Clan vai pensar desse sonho aqui. Tá esquentando a parada, hein? Tá esquentando. Lord of Mysteries capítulo 263, Percepção espiritual e tentativa. Sobre a fraca luz carmesim da lua, Clan puxou o cobertor e levantou-se. Para um vidente, dar importância aos sonhos era um requisito básico. O sonho que ele acabou de ter nunca poderia ser descartado como um simples pesadelo. Vestido com roupas relativamente confortáveis, ele se aproximou do espelho do corpo inteiro e disse em voz baixa: "Sonhei com a porta manchada de sangue daquele quarto." A figura da senhorita guarda-costas lentamente se delineou acima do espelho. Ela respondeu sem expressão: "A influência da aura do espírito maligno. Ele vai enfraquecer gradualmente até desaparecer." "É mesmo." Clan assentiu levemente e voltou para o lado da... Ele pegou o relógio de bolso de ouro e o abriu. Vendo que ainda era cedo, voltou a deitar-se para dormir. Dessa vez, não encontrou mais o mesmo sonho de antes. No domingo de manhã, no dia seguinte, de bom humor, Clan preparou um ovo cozido para acompanhar o pão com manteiga. No reino de Lowen, ou melhor, nos países do continente norte, era obrigatório para os cavaleiros ler os jornais no café da manhã, e Clan não era exceção. Abriu jornais que assinava notícias de Tusuk, manchetes da manhã de Becklund e boletim de Becklund. O projeto de lei do Exame Unificado dos Servidores Públicos foi oficialmente aprovado pela Câmara dos Lords. O primeiro exame será realizado no início de dezembro, e o segundo exame será realizado no final de janeiro do próximo ano. A entrevista final será realizada 2 semanas depois disso, dentro de
uma semana, o governo anunciará os cargos e requisitos envolvidos neste exame e iniciará o processo de registro. Os repórteres supõem que a maior parte será realizada em Beck. Clan examinou o conteúdo, pegou sua xícara e tomou um gole de chá preto sim. Ó, o Clan fazendo uma reforma administrativa no Reino Lowen, né? Uma reforma administrativa que o Brasil tá precisando. Urgente, né? Várias reformas, né? Ele não pôde deixar de pensar em Benson e pensou consigo mesmo. O projeto de lei foi aprovado no final de setembro. As vagas serão anunciadas no início de outubro e as inscrições serão concluídas no início de novembro. Os exames começarão no início de dezembro. O tempo é apertado e muito irracional. Isso implica em quanta pressa o rei e o primeiro-ministro têm para que isso seja promulgado. Mas isso é vantajoso para Benson. Ele se preparou 2 meses antes de todos os outros. Mesmo que não possa se comparar aos graduados de elite das universidades, ele definitivamente seria capaz de vencer a maior parte de sua competição. E as posições que as elites almejam não colidiriam com as dele. Ele deve estar bem. Clan quis bater no peito 4 vezes para desenhar uma lua carmesim e dizer que a deusa o abençoe. Mas então lembrou que a senhorita guarda-costas estava por perto e resistiu ao impulso. Afinal, ele afirmava ser um crente do deus do vapor e da maquinaria. Depois de terminar seu último bocado de pão, ele continuou lendo o jornal. Ambas as câmaras aprovaram um projeto de lei do Conselho Nacional de Poluição Atmosférica, permitindo que o governo estabeleça tal organização. O próximo mês será um período crítico para as várias partes se tornarem membros do conselho. Um promotor público independente da indústria de alcalis foi aprovado com o objetivo de minimizar os níveis de poluição em fábricas de ácidos e alcali. A quinta página não tem anúncio de compra de mercadorias da firma Earth. Não há necessidade de considerar participar da reunião dos Beyonders amanhã à noite. Cidade de Tinger, número 2, Rua Daffodil. Benson leu e releu as notícias nos jornais, esquecendo-se do pão no prato. O projeto de lei do exame unificado do servidor público foi aprovado. Vestida com um longo vestido preto, Melissa olhou para o irmão, que estava agindo de forma estranha. Não estava esperando os dois aparecerem, não. Os jornais dos últimos dias vinham divulgando um projeto de lei que seria aprovado dessa vez. Benson finalmente largou o jornal, enxugou o cabelo preto e soltou o ar lentamente. Sim, neste momento, os dois de repente caíram em silêncio. A sala estava completamente silenciosa. Faltava até o som de facas e garfos colidindo com os pratos. A atmosfera indescritível foi quebrada por Bella, a empregada que saiu da cozinha. Benson sorriu e disse: "Isso é previsível. Na verdade, o mais importante é a notícia anterior." A expressão de Melissa estava estranhamente quieta. Benson deu uma mordida em seu pão e sorriu. A notícia de que a escola politécnica Becklund será reestruturado em uma universidade. Olha só, ela aceitará formalmente estudantes no próximo ano. Não precisará de testes de gramática e literatura clássica, mas se concentrará nos aspectos técnicos. É muito adequada para graduados e alunos de escolas técnicas em todos os lugares. Melissa, acho que você pode tentar. Mas Melissa inconscientemente retrucou. Benson a interrompeu com um sorriso. Sua mensalidade custará metade do preço de Tinger, Perth, Carboy e Becklund e outras universidades. É equivalente à Universidade Indústria Constante de Midshire. E haverá ainda mais oportunidades para bolsas de estudo. Melissa, você não gosta de máquinas, vapor e essas coisas? Essa é a melhor oportunidade para você ter acesso a um conhecimento muito avançado e profundo. Experimente, que tal? Não se preocupe em desperdiçar dinheiro. Embora esse dinheiro possa nos permitir manter nossas vidas atuais sem trabalhar, ainda somos jovens. Não devemos definir nossas vidas assim. Como você pode ver, em comparação com alguns meses atrás, minha gramática melhorou muito. Pode ser melhor se mudarmos de ambiente. Eu sei que você não suporta se separar de Tinger e deste lugar. Bem, nós voltaremos eventualmente, mas não quando formos jovens. Olha só. Rapaz, então eles vão pra Becklund. Pera aí. Olha, eles vão se mudar pra Becklund também. As coisas podem ficar interessantes. Melissa olhou para os vários componentes na mesa de chá enquanto seus lábios se moviam algumas vezes e ela disse: "E quanto a Bella?" Após a morte de Clan, ela não quis mais contratar empregadas domésticas, mas quando pensou em como a vida de Bella seria trágica depois que ela perdesse o emprego, desistiu da ideia. Afinal, o gasto extra de 5 sólidos por semana já não era nada mais para a família Morit, que tinha uma anuidade de pelo menos 300 libras. Com isso, Benson balançou a cabeça e riu. Ainda faltam alguns meses para que isso aconteça. Podemos deixar Bella encontrar um novo
emprego antes do tempo. Antes disso, continuaremos a pagá-la e forneceremos um quarto para ela. Além disso, suas habilidades culinárias são muito melhores do que antes, então ela pode se candidatar para ser chefe na casa de alguém. É uma pena. Claro, tudo depende da premissa de que você pode passar nos exames de admissão da Universidade de Tecnologia de Beckel. Ele queria dizer que era uma pena que Bella não tinha muito tempo para aprender a cozinhar, mas depois de olhar para a expressão sombria de Melissa, ele mudou de assunto com força. Antes que Melissa pudesse dizer qualquer coisa, Benson sorriu e tocou seu cabelo. Estou planejando pedir demissão amanhã e vou me concentrar na preparação para o exame. Disse que a maioria das vagas está em Beckel. Esse é o meu objetivo. Espero que possamos ir lá junto. Melissa ficou em silêncio por um momento antes de balançar a cabeça levemente. Ao mesmo tempo, largou o garfo e a faca, limpou a boca com o guardanapo e disse: vou ao banheiro. Tudo bem. Benson observou sua irmã deixar a mesa de jantar e o sorriso que estava estampado no seu rosto desapareceu rapidamente. Ele pegou o relógio de bolso prateado com desenhos de folhas de videira, deu uma olhada nele e suspirou baixinho. Nossa, cara, é de cortar o coração. Filha da mãe, Fish! Fish, eu vou te pegar! Caraca, o cara traz um conteúdo desse só pra pisar no nosso coração, né, velho? Durante todo o domingo, Clem ocupou-se com as bibliotecas públicas no Burgo Tyrrell em busca de informações relacionadas ao Visconde Pound. Mas a família do Visconde não tinha uma única biografia, nem despertou o interesse de nenhum historiador para fazer um estudo especial. Eles estavam espalhados pelos anuários da história, e Clem, que não tinha nenhuma função de busca para usar, sentiu uma dor latejante na cabeça ao encarar a vasta coleção de livros e revistas. Sem um chat GPT ali. Ou até mesmo uma Wikipédia, né? Ele passou 6 horas navegando por muitas informações, mas não conseguiu encontrar nenhuma informação útil. Tenho que encontrar alguém que conheça profundamente a história da nobreza. Ou tenho que subornar alguém do departamento de polícia para obter o endereço do Baronet Pound. Ele é um aristocrata, e o departamento de polícia deve ter um registro correspondente. Não há muitos aristocratas. Quando Clem chegou em casa, ele ficou na frente do espelho e falou com um ar. A superfície do espelho rapidamente delineou o vestido gótico da senhorita guarda-costas e o gorro preto em sua cabeça. Ele assentiu levemente como se concordasse. Na verdade, ela assentiu levemente como se concordasse com Clem. De repente, ela falou com uma voz sonhadora. O período de trabalho acabou. Eu sei. Os 3 dias se passaram. Clem pensou por um momento e perguntou: se eu conseguir algumas pistas sobre a família Pound, você gostaria de saber? A senhorita guarda-costas não respondeu, mas deu um leve aceno de cabeça. Através de Merrick, Clem perguntou. Depois de acenar com a cabeça novamente, a senhorita guarda-costas se abaixou, levantou a saia, fez uma reverência. Sua figura desapareceu rapidamente e o reflexo no espelho não era mais nada de especial. Clem olhou em volta e não relaxou por causa disso. Ele procedeu sistematicamente a preparar o jantar e a encher o estômago. Esperou até que fosse tarde da noite antes de voltar para o seu quarto e abrir as cortinas. Então, tirou a cigarreta de ferro e estendeu a mão para tocar o olho todo preto de Rosago. Uma série de rugidos ilusórios imediatamente invadiram sua mente, parecendo dilacerá-la e destruir seus pensamentos. Com muita dificuldade, Clem resistiu à dor que fazia sua cabeça explodir. Mais uma vez, viu os fios pretos se espalhando de diferentes partes do seu... Ele estava densamente compactados e ilusórios, estendendo-se infinitamente. Rapidamente soltou seu aperto para escapar da influência negativa. Depois de quase 1 minuto, tudo voltou ao normal. Ufa! Finalmente posso subir até a névoa cinza e verificar a percepção espiritual que tinha antes. Clem disse silenciosamente para si mesmo enquanto rapidamente preparava o ritual, convocava a si mesmo e respondia a si mesmo. Então, em uma forma espiritual, carregava o apito de cobre de Azik, pegou a cigarreta de ferro e voltou acima da névoa cinzenta. Clem sentou-se no assento de honra na antiga mesa comprida, usando os dedos para criar chamas espirituais e queimando os documentos manchados de sangue no canto e quaisquer outros itens que não fosse mais necessário. Quando terminou, abriu a cigarreira de ferro e ficou surpreso ao descobrir que o olho preto havia se tornado silencioso, não mostrando mais nenhum sinal de loucura, mas aquela influência corruptora ainda estava se instalando dentro. Simplesmente não estava ativa, como se estivesse em hibernação. Como esperado, é impossível separá-los diretamente, Clem murmurou. Em seguida, do outro lado da mesa antiga, apareceu um homem com manto com capuz. Assim como sua tentativa
tentativa anterior de criar um clone, este homem era rígido e sem vida. Era óbvio que não era alguém real à primeira vista. Não havia como enganar os membros do clube do tarô. No entanto, Clan já tinha uma ideia sobre isso. Ele estendeu a mão e segurou o olho todo preto. Havia silêncio em seus ouvidos e não havia mais uivos aterrorizantes. Usando a característica do Beyonder, ele pôde ver que também havia fios pretos flutuando do corpo falso à sua frente. Logo depois, Clan cuidadosamente deixou sua espiritualidade se espalhar pelo olho todo preto, tocando alguns dos fios ilusórios. De repente, sentiu como se estivesse segurando algo. Como o pensamento dele, a pessoa falsa levantou a mão. Funcionou. Posso usar a habilidade do mestre das marionetes para criar um falso membro do clube do tarô. No entanto, isso me cansa muito. Não consigo manter dois dele. O símbolo nas costas da cadeira não muda de acordo, mas não é como se a senhorita Justiça e o resto pudessem vê-lo. Clan praticou alegremente, repetidamente, até mesmo aprendendo como manipular a garganta e a boca de Sloane para deixá-lo falar. Quando sua espiritualidade estava quase esgotada, ele sorriu e disse à pessoa falsa à sua frente: "Bem-vindo, novo membro. Qual carta de tarô você deseja tirar?" Depois de dizer isso, fechou a porta. A pessoa falsa à sua frente levantou a mão para acariciar seu queixo enquanto ria como voz rouca. "Mundo. Eu escolho a carta O Mundo." Oxi, o próprio Clan virou o mundo, então? Rapaz, isso aqui vai ser interessante, hein? Tô começando a entender, José, por que você escolheu a carta ao mundo. Tô começando a entender. Lord of Mysteries capítulo 264. Uma reunião de 5 pessoas. Se o tolo significava o início do clube de tarô, então o mundo significava o fim. Um final perfeito de um ciclo e sublimação. Clan chamou seu Smurf de O Mundo, porque esperava que isso o levasse a um belo começo e Smurf. No futuro poderei fazer com que o mundo faça pedidos ou faça coisas que não seriam convenientes para mim. É muito inteligente isso, cara. Isso reduzirá muito a possibilidade de que a imagem de Sr. Tolo entre em colapso. Com o alter ego, não. Um Smurf é realmente o que torna a vida completa. Clan suspirou aliviado e dispensou o mundo. Em seguida, ele espalhou sua espiritualidade. Envolveu-se e estimulou uma descida na névoa cinza e voltou ao mundo real. Ele havia deixado o olho todo poderoso preto de Rosago acima da névoa cinzenta. Afinal, normalmente não poderia usar um item de qualquer maneira, e ele tinha que se preocupar constantemente em tê-lo descoberto por outros ou perdê-lo. Depois de guardar os materiais do ritual de convocação, Clan ergueu os olhos para o luar carmesim que atravessava as cortinas, cheio de expectativas pela reunião do dia seguinte. Nós ainda temos mais algumas folhas, do Diário do Imperador Roseli. Quando se tratava de entender a aristocracia, ele acreditava que a senhorita Justiça superaria definitivamente 99% do povo de Loen. E com seu Smurf, o mundo, ele poderia perguntar diretamente a ela sobre a família Pound, sem se preocupar em afetar sua imagem de todo. Claro, isso tinha que ser feito de maneira mais diplomática. Afinal, o detetive Sherlock Moriarty também estava procurando informações sobre a família Pound. E somente com informações suficientes, ele seria capaz de realizar uma adivinhação acima da névoa cinza. Caramba, então, neste exato momento, nós temos Zoe Mingri, Clan Moret, Sherlock Moriarty, o Tolo e o Mundo. São 5 identidades diferentes que o Clan tem que conduzir. O Clan Moret tá praticamente morto, Só a gente... O clã, ele é clã para nós. É basicamente isso. Ele só é clã para nós. Mas para agora o pessoal de Backlund, ele é Sherlock Moriarty. Então, ele tem mais de 4 a 5 identidades que ele precisa conduzir. Paz, a situação ali pode ficar complexa. Ufa. Clan pensou muito antes de relaxar e adormecer. Depois de entrar na névoa cinza, era como se os restos da aura do espírito maligno tivessem desaparecido completamente. Clan dormiu até o amanhecer, mas não viu o sol por causa da fina névoa lá fora. Ele continuou como planejado, indo para o resto das bibliotecas públicas de Backlund, mas não questionou mais os bibliotecários, nem mencionou a família Pound. Apenas folheou sozinho os materiais relativos à nobreza. Às 2:40 da tarde, Clan entrou no espaço misterioso acima da névoa cinza, antes do tempo. Dentro do vasto e antigo palácio, ele se sentou na cadeira pertencente ao Tolo. Conjurou o falso mundo do lado oposto da mesa de bronze
bronze manchado, enquanto se familiarizava com os seus gestos. Depois de alguns minutos, Clann tirou seu relógio de bolso e olhou para ele, enviando uma mensagem para a estrela carmesim que simbolizava o sol, para se preparar para a reunião. É como se fosse a marionete do Clann, né? Ali é esse boneco criado, né? Boneco não, né? Esse novo membro. Enquanto esperava, brincou com o olho todo poderoso, todo preto, e encaixou nele uma corrente de prata. Então ele o enrolou no pulso direito e o cobriu com a mão. Às 3 da tarde, os raios de luz saíram do palácio que parecia a residência de um gigante. Justiça, o enforcado e o sol, cada um projetou uma silhueta borrada tingida de carmesim. Boa tarde, senhor tolo. Boa tarde. Alden estava prestes a cumprimentar todos os membros do clube do tarô, quando seu olhar de repente caiu sobre a figura sentada no final. Era um estranho, vestido uma túnica preta com capuz. Ele também era ilusório e nebuloso. Isso é, Aldrin olhou para o senhor tolo com perplexidade e delay. O clube de tarô voltou a crescer. É Force ou Shio? Não, a altura não corresponde. É outra pessoa? Enquanto Aldrin pensava profundamente, Clann recostou-se vagarosamente e disse: este é um novo membro, Senhor Mundo. Ao mesmo tempo, através de sua visão espiritual, aumentada pela névoa cinza, ele descobriu que a cor da superfície da projeção astral do Sol havia se tornado um pouco mais pura, mas ainda não havia atingido os padrões da sequência 8. Seu julgamento inicial foi que o Sol havia digerido completamente a poção Bard. Olá, Aldrin cumprimentou educadamente, examinando curiosamente o novo membro. Ela rapidamente leu alguns dos detalhes correspondentes através da névoa. Senhor Mundo é uma pessoa reservada. Ele raramente se move e sempre mantém uma cara séria. Muito bom, ela vai às fanfics. Eu me pergunto de onde ele é. Loen, Intz, um lugar tão misterioso quanto a cidade de prata. Aldrin assentiu pensativa. Depois de tantas reuniões, e pior que o Clann poderia até fazer o Senhor Mundo ser da Terra, né? Ele poderia falar algumas informações da Terra sem fazer com que as pessoas ficassem ali malucas, né? Na verdade, ficando malucas, mas não achando que fosse o Senhor Tolo. Ela deduziu uma coisa do fato de que o Sol não conseguia se envolver em suas conversas. Isto é, que ele provavelmente não falava a língua Loen, que a informação que ele ouviu provavelmente foi traduzida pelo Senhor Tolo. Depois que o enforcado Alger e o Sol Derek saudaram o mundo respectivamente, ao qual o recém-chegado deu uma resposta bastante fria, Clann olhou para a justiça e disse: as duas candidatas que você indicou ainda estão sendo examinadas. Vou lhe dar uma tarefa simples. Você pode confiar a elas em seu nome. Isso faz parte do exame. Deveria ser tão rigoroso. Aldrin não só ficou desapontada, como também sentiu que era necessário. Os membros do clube de tarô devem ser rigorosamente selecionados. Não é qualquer um que pode se tornar um. Ela pensou com orgulho antes de acrescentar em um tom um tanto ocupado. E para mim, ser puxada pelo Sr. Tolo logo no início mostra que tive sorte. E sorte também é uma qualidade única. Isso realmente é uma verdade. Eu sempre falo que você tem que ter 3 coisas para você alcançar alguma coisa na vida. Você precisa ter preparo, sorte e sorte para estar preparado no momento que a pessoa certa chega. Então você tem que ter essas 3 coisas. Por mais que as 2 coisas sejam combinadas para gerar a terceira, a sorte ela precisa ter. Por mais que você esteja preparado, se você não tiver sorte, não adianta nada, né? Sorte, o acaso. Agora, se você tiver sorte, mas não estiver preparado, quando você procurar a oportunidade, quando a oportunidade vier até você, você não vai ter ali essa ocasião, você não vai estar preparado ali para receber aquilo que você queria. Agora, se você estiver preparado para quando a sorte vier brilhar para você, seja através de um contato ou através de uma oportunidade, aí você vai poder aproveitar essa oportunidade. E é igual o que a Aldrin falou, ela teve sorte, e sorte também ali é uma qualidade única. Ou seja, ela estava com um dos itens que poderia fazer com que ela fosse puxada ali para a névoa cinzenta. Tudo bem, por favor, emita a missão. Aldrin deu uma resposta afirmativa. Clann estendeu a mão direita e colocou-a sobre a mesa, mostrando uma foto de Lanevos, sua roupa. Investigue um homem na pintura. Ele está em Backlund. Clann fez o retrato aparecer na frente da senhorita Justiça. Aldrin olhou e viu um jovem com cabelo preto bem penteado e óculos redondos. Ele tinha uma testa cheia. Era uma pintura a óleo colorida, com
com os olhos castanhos provocador, que pareciam anormalmente salientes, e na parte inferior estavam as palavras anteriormente conhecido como Lenevos e outras informações. É uma missão simples, o que significa que o alvo não é... No entanto, deve haver algo especial nele, faça o Sr. Tolo saber de sua existência. Embora seja uma missão simples, pode haver um propósito mais profundo por trás dela. Para alguém tão poderoso quanto ele, não deveria ser apenas um teste. Audrey momentaneamente permitiu que ela ocupasse sua mente. Só depois de alguns segundos, ela disse: vou confiar a ela. As duas mulheres parecem ter muitas conexões em Beck, que serviriam para ajudar a encontrar Lennev. Depois de confirmar os assuntos relativos à sua vingança, Glenn ficou em silêncio e deliberadamente permitiu que seu Smurf ocupasse o centro do palco. O mundo examinou a área e falou com uma voz rouca: Sr. Tolo, me disse que posso emitir missões e reunir ingredientes. É isso? Sim. Audrey elegantemente acenou com a cabeça e disse: no entanto, você precisa esperar pacientemente. O que vai acontecer a seguir é o tempo de leitura do Sr. Tolo. Concluí minha missão de assassinar o embaixador de Intis Beckler, mas nem mencionei isso para ocupar este período de... Ela pensou, erguendo levemente o... Senhorita Justiça, você realmente tem um grande senso de domínio. Terei que pagar o preço do conhecimento mais tarde para que o assassinato de Beckler possa realmente chegar ao... Glenn desviou o olhar, divertindo, e olhou para o enforcado. Alger Wilson não falou cegamente por causa do aparecimento de um novo membro. Ele permaneceu em silêncio e observou em segredo. Nesse momento, quando viu o Sr. Tolo olhando para ele, curvou-se rápida e humildemente e disse: dessa vez ainda restam 6 páginas. A página final será dada a você na próxima vez. Claro, é claro, né, Fish? Seu desgraçado. O enforcado rapidamente encontrou sua mente, relembrou o conteúdo e expressou-se com sua mente. Ele rapidamente terminou de escrever 6 páginas do diário e as viu desaparecer de repente e aparecer nas mãos de Glenn. Glenn olhou para baixo e vasculhou o conteúdo da primeira página. 9 de fevereiro. Eu tenho um terceiro filho. Eu o chamei de Bornova. Minha filha mais velha, Bernadette, teve sorte. A mãe dela e eu éramos apenas Beyonders de sequência baixa naquela época. Ela é livre para escolher o caminho que quer seguir. Meu filho mais velho, Ciel, é o mais infeliz. Ele herdou uma pequena quantidade de características de Beyonder, mas tem que seguir meu caminho. Talvez ele possa fazer alterações na sequência 4, mas nunca é fácil atingir as altas sequências. Meu segundo filho, Bornova, nasceu entre Bernadette e Ciel. Eu fiz suas características equivalentes a um Beyonder de sequência 5. Isso reduziu a carga sobre mim, permitindo-me digerir minha poção ainda mais rápido, acelerando meu avanço. Enquanto ele acabou de nascer, já mostrava vários traços de um astromante. Zaratu veio me parabenizar em segredo e elogiou Bornova como anjo adorável. Perguntei a esse mestre de adivinhação o que ele realizaria no futuro. Ele apenas sorriu e não me respondeu. Quando perguntei a ele sobre o futuro de Ciel, ele finalmente disse que a morte é um final inevitável, mas isso pode ser uma coisa boa. Sério, as palavras de um vidente são sempre tão vagas que dá vontade de abrir a boca. Quando finalmente perguntei sobre o futuro de Bernadette, ele ficou muito sério de repente. Ele disse que ela me odiaria, me detestaria, viraria as costas para mim e se tornaria uma figura importante no mundo misterioso. Às vezes, você realmente não deveria perguntar sobre o resultado de uma adivinhação. Acho difícil acreditar que minha adorável e gentil Bernadette cuida de seu irmão, adora seu pai e mima sua mãe, me odiaria e me trairia. Que isso aconteceria? Que ato excessivo eu fiz? Talvez ela tenha alguém que ame, mas não estou satisfeito. Algum pan que eu vou acabar matando? Não, Zaratu não é um adivinho. E a adivinhação que ele recebe pode estar errada. Que é isso, Rosé? Acho que sinto o cheiro de algum melodrama familiar planejado. Depois de ler a primeira página do diário, Glenn não pôde deixar de satirizar silenciosamente. Ao mesmo tempo, lembrou-se naturalmente que Zaratu lhe contara sobre o futuro de Bernadette, uma figura importante no mundo misterioso. Isso estava se referindo ao mundo dos Beyonder? Em que nível alguém seria considerado uma figura importante? Glenn virou as páginas pensativamente. 22 de maio. Floren, da família Sauron, realmente quer que eu seja seu subordinado. Eu pareço alguém que seria um lacaio? Sua atitude é simplesmente inaceitável. Eu juro que um dia vou fazê-lo pagar o preço de sua arrogância hoje. No entanto, algumas das coisas que ele mencionou são muito interessantes e vale a pena ponderar. Ele tinha uma treta muito forte ali com a família Sauron, né? Que a família Sauron era a governante do reino Intis, depois virou república, depois acabou virando um império e aí depois voltou ali para ser república, mas a família Sauron ainda está no meio de toda essa bagunça. Vamos para o último capítulo.
Lord of Mysteries, capítulo 265, Cartas da Blasfêmia. Florence disse que a história da família Sauron excede 2000 anos, tornando-se a mais longa do que a história da Igreja do Deus do Artesanato. Eles testemunharam toda a cooperação e conflito, luz e escuridão na Quarta Era, e sobreviveram até o. Além da família Augustus de Loen, a família Eorn de Fezak e a família Castia de Fëanor Potter, há outras famílias poderosas que foram consideradas iguais, como a família Antígono e a família Zaratul. Família Zaratul foram relegadas como vestígios da história, ou se transformaram em nada além de ratos nos esgotos, escondendo-se do público como existências obscuras. Ele disse me tornar seu subordinado, um subordinado da antiga e gloriosa família Sauron, é um presente para mim. Naquela época eu queria todas as 8 gerações de seus ancestrais. No entanto, para a família Sauron ter uma história superior a 2000 anos é realmente surpreendente. Quarta época é conhecida como a época dos deuses, sejam as 7 divindades ortodoxas dos tempos atuais ou a morte, a demônia primordial, o lado negro do universo e o verdadeiro criador. Todos permaneceram ativos no mundo real. Dizia a lenda que eles frequentemente faziam milagres. Para a família Sauron durar até hoje e desfrutar de sua alta posição atual, definitivamente não é uma tarefa fácil. Bom, a família Sauron, ela domina qual caminho? É o caminho do caçador, não é? Caminho da sequência do caçador, exatamente isso, que a família Eorn também consegue dominar. Sua longa história deu a eles muito mais do que apenas arrogância. Eles devem estar escondendo muito segredo e talvez até mesmo artefatos selados extremamente aterrorizantes. Eles são realmente um colosso que se eleva acima da terra, para o qual as pessoas não conseguem olhar diretamente. Ao ler isso, Clan teve muitas ideias. Para que Roselle pudesse derrubar o governo da família Sauron, ele deve ter passado por uma luta terrível e comovente. Mesmo que a família Sauron não tivesse artefatos selados de grau 0, eles definitivamente não tinham falta de artefatos selados de grau 1. Somando-se a possibilidade de haver Beyonders de alta sequência, mesmo que a Igreja do Deus do Vapor e da Maquinaria apoiasse totalmente Roselle, é improvável que algum bom resultado possa surgir disso. Será que antes de tudo isso acontecer, a família Sauron já estava começando a diminuir e enfraquecer, e a Revolução Intis foi apenas uma manifestação externa deste estado que eles experimentaram durante esse período de tempo? Eles perderam artefatos selados, os Beyonders de alta sequência morreram, isso atraiu a atenção de muitas pessoas ambiciosas. A julgar por este diário, a família Augusto de Loen não é estranha às famílias Antígonos e Zaratul. Internamente, elas devem ter registros correspondentes. O Sol havia mencionado anteriormente que a Cidade de Prata resistiu por mais de 2500 anos na Idade das Trevas. De acordo com meu julgamento inicial, essa é a data do cataclismo. Nos últimos 200 anos, a família Sauron afirmou ter uma história de mais de 2000 anos. Será que vai chegar até a Cidade de Prata? Vou tentar encontrar uma oportunidade de mencionar o clã Sauron e ver a reação do Sol. Se o Sol ainda tem um olhar de estupefação, isso significa indiretamente que a família Sauron só surgiu após o cataclismo. Talvez eles tenham se beneficiado muito do cataclismo para se tornarem nobres da Quarta Época e realiza da Quinta Época. Bem, mesmo que o Sol não saiba, não o prova completamente. Talvez ele não tenha aprendido bem sua história. Quando Clan abriu a terceira página, descobriu que o conteúdo deveria ter sido escrito nos primeiros dias da nomeação de Roselle como cônsul da República. Pelas anotações do diário nesta página, pode-se ver que Roselle desenvolveu e promulgou um novo Código Civil que encorajava invenções, protegia o comércio e a incubação da Revolução Industrial. Não era ele apenas satisfazendo seu próprio humor distorcido de agir como Napoleão deste mundo e sua ambição de mudar o mundo. O que ele fez permitiu que ele se reconciliasse com a Igreja do Eterno Sol Ardente. Ele realmente parecia o Napoleão. O Eterno Sol Ardente também era o deus dos feitos, o guardião dos negócios. Quanto mais próximo da época era o Código Civil e mais próspero o comércio, mais ele se harmonizava com as necessidades da igreja. A julgar por essa parte do diário, a relação de Roselle e a Igreja do Eterno Sol Ardente foi gradualmente descongelando.
e começando a melhorar. Quando ele descaradamente reivindicou o título de imperador mais de 10 anos depois e autodenominou César, é provável que tenha obtido um endosso simultâneo das duas igrejas. Caso contrário, teria sido muito arriscado. Então, o que resultou em seu assassinato? Clan olhou perplexo para a quarta página. Assassinato, né, Clan? Assassinato. 11 de agosto, aquele retardado do Floren está se exibindo de novo. Ele disse que é o membro mais promissor da geração da família Sauron para se tornar um Beyonder de alta sequência, porque ele é muito parecido com o seu tataravô. Existe alguma conexão necessária? Eu o examinei de cima a baixo, à esquerda e à direita, mas não consegui encontrar nenhum sinal de talento. Além disso, no campo dos Beyonders, o talento é importante? Bem, descobrir a essência de atuar pode ser um elemento central do talento, mas isso não é necessário. Contanto que a pessoa conheça o método de atuação e não seja estúpida o suficiente para entender mal o significado ou evitar fazer coisas que facilmente resultam em perda de controle, então ela tem chance de digerir completamente as poções. Ou seja, um pouco mais de tempo e esforço precisam ser gastos durante a vida de alguém. Não é impossível se tornar um Beyonder de alta sequência. O principal obstáculo para se tornar um Beyonder de alta sequência é a dificuldade de obter os ingredientes Beyond e a dificuldade dos rituais correspondentes. Claro, devo admitir que os nascidos como Beyonders têm mais tempo para se preparar. O tataravô de Florian era um Beyonder de alta sequência? Parecer com ele implica talento? Pode-se ver que no momento em que escreveu este diário, Roseli ainda era muito jovem e não conhecia as duas leis das características do Beyonder: indestrutibilidade e conservação. Clan assentiu indiscernivelmente. Com o seu conhecimento atual, ele provavelmente poderia entender o significado oculto por trás das palavras de Floren Sauron. A característica Beyonder de um Beyonder de alta sequência permanece contendo uma marca de espírito. Essa também era uma das razões pelas quais era fácil para as pessoas perderem o controle ao preparar poções com esse ingrediente. E as pessoas que pareciam com o dono original poderiam evitar ao máximo a influência negativa. Suas chances de sucesso eram maiores do que a média das pessoas, então eles eram considerados superdotados. Como os artefatos sagrados que reconheciam seus mestres provavelmente compartilhavam as mesmas condições. Isso atinge o mesmo objetivo por meio de abordagens diferentes do método de atuação, mas não pode ser popularizado. Uma vez que o avanço seja bem sucedido, ainda seria necessário fazer o método de atuação exigido da poção para digerir completamente suas características. Enquanto em pensamento profundo, Clan deu uma olhada nas duas anotações do diário no final da página e descobriu o quanto o imperador Roseli gostava da liberalidade em índices, mas estava preocupado que sua futura esposa igualmente liberal. Com o papel fazendo barulho, Clan colocou a quinta página no topo. 20 de abril, eu participei da reunião secreta daquela antiga organização mais uma vez. Caramba, ele tá escrevendo em chinês e não escreve o nome da organização, cara. Esses membros ainda me deixam tremendo. É difícil acreditar que, na verdade, todos eles são membros desta organização. Dessa vez, aprendi um pouco da antiga filosofia da organização. Eles acreditam que as pessoas sempre perderão um pouco de sua individualidade, pouco a pouco, até que durmam. Assim, esforçando-se para observar e lembrar de si mesmo. Pode-se usar os vários tipos de informações para alcançar a purificação necessária para enfrentar o fim dos dias. Eles guardaram e transmitiram segredos por milhares ou mesmo dezenas de milhares de anos. Eles acreditam que o crepúsculo é inevitável e que o dia do juízo final não pode ser evitado. Eles acreditam no Criador original e acreditam que ele não está realmente morto. Quando chegar o crepúsculo e tudo acabar, ele acordará de seu sono e deixará que tudo volte para ele. Ele criará um novo mundo, uma nova história. Todas as ações desta organização partem dessa crença. Pode-se dizer, eles mostram grande animosidade ao verdadeiro Criador. Eles não são mesquinhos com suas descrições para descrevê-lo como caído e mau. Eles empunham a segunda ardócia da blasfêmia e os 22 caminhos do divino, mas só permitem que os membros escolham alguns deles, com exceção daqueles que já eram Beyonders quando se juntaram. Existem segredos para esses caminhos? Primeiro vou anotar e analisar no futuro. Esses caminhos são bardo, marinheiro, leitor e espectador. Haha, eu tenho que mudar meus hábitos de chamar esses caminhos de sequência no futuro. Usar esses nomes naquela antiga organização me faz parecer bastante ignorante. Isso é muito semelhante ao que eu analisei de minhas relações hostis e do pedido do Sr. A. Será muito semelhante a como o caminho do bardo e do marinheiro
e do leitor e do suplicante de segredos podem ser trocados na sequência 4. O manipulador é de alto nível no caminho da sequência do espectador, porque muitas organizações secretas declaram que o apocalipse definitivamente nos atingirá um dia. Por exemplo, a seita da demônia, essa organização antiga, e eles próprios não dependem disso para fazer proselitismo. É um requisito para a lavagem cerebral ou realmente haveria o chamado crepúsculo? Clan pensou em muitas coisas, mas por falta de informação não conseguiu chegar a uma resposta definitiva. Ao mesmo tempo, ele não pôde deixar de satirizar silenciosamente. Roseli, você não pode simplesmente escrever o nome dessa organização? É, exatamente, parece que é o inimigo de escrever o nome da organização. Tá, vamos dar uma olhada aqui nas organizações. Fala sobre... Pior que não tem nenhuma... Não me lembro de ter uma organização que pareça um pouco com isso. A descrição, por exemplo, da Ordem Aurora, ela vai ao contrário daquilo. Por exemplo, nós temos aqui, o Imperador Roseli fala que eles acreditam que as pessoas sempre perderão um pouco de sua individualidade, pouco a pouco até que durmam. Assim, esforçando-se para observar e lembrar de si mesmo, pode-se usar os vários tipos de informações para alcançar a purificação necessária para enfrentar o fim dos dias. A Ordem Aurora fala o seguinte: eles acreditam que todo ser humano tinha qualidades divinas, e desde que preservassem e superassem as inúmeras provações, seriam capazes de acumular qualidades divinas, suficientes para se tornarem anjos. Será que a Ordem Aurora... E eles acreditam também no verdadeiro Criador, né? Uma das organizações secretas que venera o verdadeiro Criador. Eu posso estar viajando aqui, mas não sei se vocês perceberam, mas o clã, o Imperador Roseli, ele faz uma descrição dessa organização secreta de dentro para fora, enquanto nós vimos uma descrição sobre a Ordem Aurora de fora para dentro. É como se a gente estivesse observando o Imperador Roseli construindo essa organização secreta, enquanto a Ordem Aurora parece ser uma desconstrução dessa organização secreta. As descrições sobre a Ordem Aurora, não sei, pode ser uma nova organização, como também pode ser a Ordem Aurora. Característica interessante: resistindo às mudanças em sua expressão e movimentos corporais, Clan virou para a última página, que tinha relativamente pouco conteúdo, e leu: 1º de janeiro, um começo de um ano novo. Por acaso terminei minha primeira carta da blasfêmia. Vou esconder o segredo final dos 22 caminhos do divino nessas diferentes cartas da blasfêmia e espalhá-las pelo mundo. Se as coisas falharem, elas serão o melhor seguro qual meus filhos podem recorrer. Haha, vou atrapalhar a ordem que eles desejam ter e espalhar os profundos mistérios do divino. Essas cartas de blasfêmia possuirão características de serem anti-adivinhação e anti-profecia, além das que eu estou dando aos meus filhos. Só os predestinados receberão. Sou uma pessoa que faz questão de acertar as contas quando se trata de rancor, e depois que eu morrer, quem se importa se as enchentes inundarem os... eu não criei essa frase. Resumindo, quanto mais caótico o mundo, melhor ele é. Tenho que pensar em como nomear as cartas de blasfêmias que formarão um conjunto. O caminho do divino são 22. As cartas do tarô, do arcano maiores, também tem 22 cartas. Eles podem combinar muito bem, mas há alguns que não atendem os requisitos. Preciso fazer algumas alterações para corresponder aos nomes originais das poções. Essa organização antiga é meu último e maior seguro. Não sei se vão me apoiar, nem de forma vão me apoiar. Ainda me lembro do choque quando vi pela primeira vez a ardócia da blasfêmia. Então, acontece que os caminhos de Beyonder são caminhos do divino. É realmente verdade que a ardócia da blasfêmia está blasfemando contra a divindade. Acima da sequência 1 de cada caminho, eu sabia! Ainda existe uma sequência 0 e há uma poção e um ritual correspondente. Cada caminho tem uma sequência 0 e a sequência 0 é a sequência de um deus verdadeiro. Por exemplo, sequência 0, Sol. Nossa! Que forma! A gente só tá terminando os vídeos como pedradas. Os últimos 3 vídeos, as últimas 3 leituras foram só pedradas. Os últimos capítulos. Parece que o Fish, ele consegue fazer uma boa construção de 5 em 5 capítulos. Eu acho que a gente conseguiu acertar aqui uma boa narrativa para 5 em 5 capítulos. Porque não fica um vídeo tão grande. É 1 hora e pouquinho, é um vídeo grande, mas não fica um vídeo tão grande, mais de 2 horas, mais de 3 horas. E a gente termina com um plot muito bom. Eu já imaginava que havia sequência 0 mesmo. A gente tá falando disso desde o começo da nossa leitura. Dificilmente eu falar, bom, não deve ir até 1. Porque até 1, eles falam ali quase como se fossem anjos, como se fossem criaturas diferentes e tal. Então tem que ter algo a mais do que 1. É a sequência 0, que é a base ali para se tornar realmente um
deus, uma figura divina. É isso, pessoal, vamos aqui, só tô esperando pra confirmar a nossa live. Como eu disse pra vocês, nós teríamos uma live dia 7, desde que a gente bata o capítulo 280. Pra gente bater o capítulo 280, 281, a gente precisa ler 15 capítulos nessa semana. Então eu deixo com vocês as contribuições, seja através do Pix, do Valeu, e também aqui pelos membros do canal. Então você pode se tornar membro do canal e continuar contribuindo com o Geek Brasil. Se torne membro aqui do Clube do Tarot para que a gente consiga alcançar os 15 capítulos nessa semana. Eu já paguei o que a Mili forneceu, já paguei aqui o que o Marcílio Rui também acabou fornecendo. Eu acho que tem outros rapazes que acabaram contribuindo. Os valores acumulados também estão por aí. Então, se a gente chegar em um valor de R$500 acumulados nessas leituras, tem mais 6 capítulos aí pra gente acompanhar e pra gente ler. Então tá tudo fechadinho pra gente contribuir e fazer aí a nossa live, tanto ou no dia 7 ou no dia 14, depende de vocês. Eu quero fazer 2 lives esse mês pra gente já chegar ali, finalizar ali até 300 capítulos e a gente começar tudo de novo. Bora lá! Tem muita coisa interessante, tô gostando bastante desse volume 2. Estamos destrinchando, mergulhando ainda mais nesse mar chamado Lord of Mystery.